Obrigado pelo privilégio de estarmos na sua presença, na sua casa. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos assentar aos seus pés nessa hora, neste momento. Prepara o nosso coração. Tua palavra nos ensina que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Que a palavra do Senhor ela é apta, ela é preparada para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. Abençoe a vida do pastor Fernando. Use-o com poder, com graça, com glória, que ele tenha toda a intrepidez do Espírito Santo para poder ministrar a tua palavra ao nosso coração nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Podeis assentar, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo de número 30. Obrigado ao Ricardo, à equipe de louvor, o Nani, a Ana, que tem nos ajudado aí também na mídia da igreja. Tem um pessoal nos acompanhando aí, a Sheila, o Will, o Gilberto, lá da Espanha, também está assistindo o culto aí. Deus abençoe, Gil, sua vida, sua família, em nome de Jesus. E a Silvia também, o Manuel lá de Rio Preto e o Roger aqui de Ribeirão. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo de número 1. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 em diante. Diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que já se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Amém. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Usa a minha vida por misericórdia e graça mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Essa história que eu acabei de ler, na verdade é uma história muito intrigante. Diz a Bíblia que Davi ele está voltando de uma batalha, e quando ele chega na terra dele, ele encontra a terra um caos. Diz a palavra do Senhor que os amalequitas invadiram essa cidade e levaram cativas todas as mulheres, todas as crianças, e naquela época chamava de despojo também. Tudo que o povo tinha, de gado, ovelha, todos os utensílios, eles levaram tudo, saquearam a cidade. Quando Davi e os seus homens chegam dessa guerra e vê a situação dessa cidade, a palavra nos informa, no versículo de número 3, que estava queimada, que as mulheres, os filhos, as filhas, todos foram levados cativo. E diz a palavra do Senhor no versículo 4, que Davi e esses homens que voltam da batalha, eles choraram até não terem mais forças para chorar. Ou seja, eles estavam enfrentando uma situação totalmente adversa, uma situação totalmente desfavorável e desconcertante. Situações essa que eu e você também enfrentamos na vida, todos nós. Nós sabemos o que aconteceu de hoje para trás, mas daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. O fato é que vez ou outra nós somos atingidos
por grandes dificuldades na vida, todos nós. Eu me lembro muito bem que no ano passado eu peguei 30 dias para dar uma recuperada na minha saúde, e no meio desse descanso meu, veio a notícia de que o Brasil estava entrando e o mundo em quarentena. A gente estava viajando, eu e a Ana, e eu me lembro que eu me senti apavorado, porque a notícia era: não vai funcionar mais nada. O pastor Zé Roberto estava aqui me substituindo. Até aquele tempo, né, pastor, a gente não tinha muita habilidade para trabalhar com a internet, em transmitir live ao vivo, e de repente essa doença veio e atingiu o mundo inteiro. Atingiu escolas, atingiu comércio, atingiu famílias. E quando eu falo atingir, é de várias maneiras. De forma econômica, essa doença levou muitas pessoas que a gente amava através da morte. Essa doença ela trouxe um caos à nossa volta. O texto que eu estou dizendo aqui não é uma pandemia, mas é uma batalha grande que eles estão enfrentando. As pessoas choravam e não tinham mais forças para derramar lágrimas, de tamanha angústia que eles ficaram. Irmãos, eu não estou falando que eles perderam somente bens materiais. Eles perderam suas esposas e seus filhos e suas filhas. Talvez para um pai e para uma mãe, não tem nada pior do que um filho passar por lutas, não é verdade? Quando um filho seu adoece, você fica feliz? Quando um filho seu é reprovado em alguma coisa da vida, você festeja? Aqui os filhos tinham sido levados cativo pelos amalequitas, e Davi e seus soldados ficaram sem saber o que fazer. A luta era tão grande, parecida com essa que a gente está passando hoje. A luta era tão grande que as pessoas que estavam ali voltando da guerra com Davi, eles ficaram tão angustiados e desesperados, que eles pensaram em matar Davi apedrejado. Esse é um cargo, né, de liderança que muitas pessoas não enxergam, né? Que o líder é aquele que é o foco da atenção. Se tudo vai bem, o líder é ovacionado. Se tudo vai mal, o líder vai ser apedrejado. Eu me lembro, eu estou estudando a história de Israel, tem alguns irmãos, eu, Pedro, a Ju e outras pessoas também, e a gente está estudando agora o período onde Moisés tira o povo do Egito. Gente, que grande peso Moisés tinha nas costas. Ricardo, eles viviam presos, escravos, presos no sentido da escravidão. E eles estão saindo para uma terra que Deus prometeu que era uma terra maravilhosa, uma terra magnífica, uma terra onde eles não seriam mais escravos, agora eles seriam donos de si mesmos, da sua terra, da sua colheita, do seu gado e assim por diante. E mal eles colocam os pés para fora do Egito, começa uma reclamação em cima de Moisés. Eles chegam ao ponto de dizer: Moisés, por que você, através de Deus, nos tirou do Egito e nos trouxe aqui para esse deserto, porque lá não havia covas para enterrar a gente? Essa é a função de um líder, né? De liderar, de mostrar o caminho, mas às vezes isso pesa no ombro de quem está liderando, e pesou sobre o ombro desse grande homem chamado Davi. Talvez pesa no ombro de um pai de família, de uma mãe de família. Talvez pese no ombro de alguém que é o responsável, o mantenedor de uma casa. Imagine você, pai de família, e talvez você me ouve aí, com tantas coisas que têm acontecido no Brasil. Imagine você desempregado. Imagine você sem condições de dar o sustento para sua casa. Pesa nos ombros. Davi, como um homem comum, como eu e você, ele sentiu esse peso. A Bíblia fala que as pessoas de tanta amargura, de terem perdido seus filhos, filhas, esposas, mulheres, eles falam em apedrejar Davi, e o versículo de número 6, na parte final, diz que Davi se reanimou no Senhor
seu Deus. A primeira lição desse texto de grande batalha é o que Davi busca aqui e que ele nos ensina. Irmãos, muitas vezes as batalhas que nós enfrentamos na vida, ela tem que ser travada entre nós e o Deus a quem nós servimos. A gente custa para aprender isso. Quando a gente passa por lutas, às vezes a gente tenta ficar captando na nossa mente pessoas que nos poderiam ajudar. Isso é válido, mas irmãos, em alguns momentos, nós devemos buscar ânimo somente na pessoa do Senhor. Sabe por que eu falo isso? Porque o homem pode falhar, Deus não falha. Essas pessoas aqui que haviam acabado de voltar de uma grande batalha, eles inverteram pela situação, eles lutaram com Davi e agora querem matar a Davi. Davi vai buscar força em quem? Se ele é o líder. Diz a Bíblia que Davi se reanima no Senhor, seu Deus. Você que está aqui hoje na igreja e me ouvindo pela internet, busque o ânimo no Senhor, busque o ânimo no Senhor. Irmãos, eu fico vendo que o mundo que eu falo é as coisas que nós temos aqui, tá? A televisão, ela tenta, às vezes, camuflar, ou melhor dizendo, né? A gente tenta buscar na televisão refúgio em meio a uma situação difícil que a gente enfrenta na vida. A internet e as suas redes sociais são fugas para que a gente possa passar tempo ali, distrair a nossa cabeça e esquecer das grandes batalhas que nós temos travado na vida. E tantas outras coisas, a bebida, a droga, o álcool, e assim eu posso falar aqui de um monte de outras coisas. As pessoas tentam tirar o foco do problema através daquilo que o mundo pode oferecer. Só quero dizer a você que a alegria do mundo, ela é passageira. A alegria do mundo é passageira. A gente que já é vivenciado, já vi muita coisa na minha vida, a gente sabe que o final de uma vida mundana é solidão, tristeza, depressão e assim por diante. Hoje, conversando com uma pessoa que trabalha comigo no sentido, né, de estar na mesma imobiliária que eu presto serviço, ela falou que um tio dela, presta atenção nisso que eu vou dizer, um tio dela era o mais animado da família, era o mais ativo, era o mais para cima, supimpa, só que um tio que não conhecia Jesus. Ele teve um problema no casamento, ele largou da primeira esposa e se envolveu com uma jovem de 15 a 20 anos mais nova do que ele. E essa mulher, depois de um tempo, aplicou um golpe nele de R$200 mil, e essa pessoa trabalhava com ele. Aplicou esse golpe, depois de 3 meses que havia largado, mandou um convite de casamento que ela estava casando com uma outra pessoa. Só para você entender que, em alguns momentos, a gente tem que buscar refúgio em quem? Em Deus. E hoje de manhã essa pessoa falou isso. E aí o que aconteceu? Esse homem de 50 e poucos anos de idade, ele ficou transtornado, Ricardo. E ela me contou que esse homem, ele mata essa jovem de 30 anos de idade e depois se suicida, tira sua própria vida em São Paulo algum tempo atrás. O mundo, irmãos, é isso. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quando a luta que você está passando, que você está enfrentando está difícil, se reanime no Senhor seu Deus. Sabe, irmãos, quero confessar algo para vocês. Nós, como cristãos, nós temos preguiça de orar. A gente tem preguiça de se colocar na presença de Deus. A gente tem preguiça de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, o meu socorro só vem de Ti diante da situação adversa que eu estou enfrentando. E como eu disse, a gente vai tentando buscar fugas em algumas coisas, e essas coisas não preenchem o vazio, igual desse homem que eu falei, que tirou a vida da mulher dele, e depois tirou a sua própria vida. E quantos casos não acontece pior do que eu estou falando? Ei, Deus está de braços abertos te esperando para reanimar a sua vida.
E você às vezes fica perdendo tempo em tanta coisa. Diz a Bíblia que ele buscou reanimar-se no Senhor, seu Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Busque ânimo somente no Senhor. Segunda lição desse texto aqui está no versículo de número 7 em diante. Disse Davi a Abiatar, ao sacerdote, o filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Segunda lição desse texto aqui, a primeira foi que Davi ele buscou reanimar a sua alma no Senhor. A segunda lição é que Davi agora ele vai consultar a Deus diante de uma decisão que ele tem que tomar. Percebe, irmãos, Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu muitos erros. Um deles foi de levar a arca da aliança, que representava a presença de Deus, num carro novo de bois, e quando eles estavam levando a arca da aliança para a cidade de Davi, diz que os bois tropeçaram, a arca ia cair no chão, Uzá estende as mãos sobre a arca, quando ele toca a mão na arca, imediatamente Uzá morre. E aí Davi fica triste. E diz a Bíblia então que Davi, ele vai orar ao Senhor, e aí Deus traz a memória dele de que maneira que era para levar a arca da aliança até a cidade de Davi, que eram através de varais que que se colocavam do lado da arca nas argolas, e sobre os ombros dos levitas, que eram os responsáveis pelo trabalho dessa parte aí sacerdotal. Eles carregavam, desmontavam a tenda, o tabernáculo e assim por diante. O fato é que Davi, ele aprendeu algumas lições. E a primeira lição que ele aprendeu é que tudo que nós iremos fazer na vida, consulte a Deus antes. Você que ainda não casou, consulte a Deus antes. Não vai tomando as decisões. Você que é jovem e tem ainda faculdade, tem colégio, tem ainda profissão para escolher, ora ao Senhor. Eu comecei a ler um livro do Ricardo Agreste, e ele fala que quando ele era jovem, ele queria ser jogador de futebol, não deu certo. Aí ele queria ser cantor, não deu certo. E aí o Ricardo Agreste, que é um dos grandes pastores aqui do Brasil, ele foi buscar a Deus. E Deus falou: olha, eu tenho um chamado pastoral na sua vida. Decisões do dia a dia, peça orientação a Deus. Muitas vezes nós sofremos, irmãos, porque nós não recorremos a Deus, não só em buscar ânimo, mas também nas tomadas de decisões. A gente faz as escolhas e depois a gente vê o que vai dar. Algumas dão certo, outras não dão certo. E Deus hoje está falando contigo através desse texto. Busque a minha presença. Busque a minha vontade. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se você não tem firmeza em alguma decisão na vida, espera um pouco para tomar a decisão. Ora mais um pouco, dizendo: Senhor, me orienta naquilo que eu devo fazer. Quando eu vim para Ribeirão, há 8 anos atrás, eu e a Ana oramos para vir para cá. Eu conversei com a junta de oficiais 2 vezes. E havia um desejo de eu querer mudar de cidade, porque eu já estava cansado um pouco do trabalho lá em Santa Cruz. Mas a direção, quem deu foi Deus. E eu acho interessante, irmãos, que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Davi sabe disso, e você deve saber disso também. Davi, ele ora e Deus fala: olha, você pode perseguir, porque vocês vão ter a vitória. Deus deu a direção, Deus falou: vocês vão conseguir vencer.
E aí Davi, ele faz o quê? Ele consulta Deus e ele então vai agora atrás dos amalequitas. Vamos lá ver agora no versículo de número 17. Eu já estou caminhando aí para o final da mensagem. Versículo 17 de 1 Samuel 30 diz assim: Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em cavalos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Não sei se você percebeu, mas Davi, ele foi orientado pela palavra do Senhor. E quando a gente obedece uma palavra que Deus dá, irmãos, não tem como dar errado. Do jeito que Deus falou assim: você vai perseguir eles, você vai alcançar, e tudo você irá libertar. Esses 4 versículos que eu li, fala daquilo que eles pegaram de volta. As mulheres, o despojo, os gados, as ovelhas. Irmãos, eu quero dizer a você que quando há obediência e concordância daquilo que Deus tem para mim e para você, não há como as coisas dar errado. Teremos problemas sim, mas Deus estará conosco, nos ajudando nas grandes batalhas que nós enfrentamos na vida. Se hoje você entrou aqui desanimado, triste, nós já cantamos uma canção dizendo quem é Deus, mostramos quem é Ele. É o Jeová Jirê, é o Jeová Rafá, é o Jeová Shalom, é o Jeová Nissi. E eu podia falar vários atributos de Deus. Agora, se você não buscar força nele, se você não buscar conselho dele, as coisas na sua vida vão ficar emperradas. Deus hoje te trouxe aqui, você que nos ouve. Deus hoje preparou uma palavra ao seu coração, para que você possa seguir adiante. Buscar ânimo somente nele. Buscar a Ele quando você está em dúvida, quando você não sabe a decisão que você deve tomar. E se você obedecer a palavra de Deus, você pode ficar tranquilo de uma coisa: Deus vai estar contigo, e Ele vai conceder a vitória a mim e a você. Diz a palavra que eles recuperaram tudo de volta, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia para mim e para você. Mas você deve buscar essa palavra de Deus para a sua vida. Se hoje você entrou aqui precisando buscar algo, busque em Deus. Irmãos, não tem uma receita melhor do que essa que eu ensinei aqui. É buscar ânimo no Senhor, é consultar ao Senhor. E debaixo dessas 2 coisas, você pode ter certeza que Deus vai te dar a direção. A vontade dEle é soberana, a vontade dEle é melhor para mim e para você, em todas as decisões da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé aí por um instante. E nós vamos orar a Deus. Bastante pessoas aqui pedindo oração. Manuel pede oração pela igreja, pelos filhos, netos, bisnetos, pelos cunhados, sobrinho, toda a família. O Roger pede por ele, pela família dele, pela saúde, pela vida financeira, da mãe dele também, a Rita. O Alexandre pede oração por ele e pela Francisca e por toda a família. Eu acho que é o Júnior Okabe aqui, pede oração em especial pelo Eduardo. Isso, Eduardo Okabe, pela saúde dele. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Só esses irmãos pediram oração. Eu queria, antes de orar,
animar você a buscar força no Senhor. Busque no Senhor, no Senhor. A gente pode ajudar um ao outro, irmãos. Eu posso orar por vocês. A gente pode e deve fazer isso. Só que em alguns momentos é só você e Deus. Em alguns momentos você que vai ter que dobrar o seu joelhinho lá na sua casa, no teu secreto com o Senhor, e clamar a Ele, e chorar aos pés da cruz, a chorar aos pés de Jesus, e falar: Senhor, anima a minha alma, anima o meu coração. Senhor, eu não sei ao certo o que eu devo fazer na minha vida. Dá-me a direção, mostra o teu caminho, mostra-me a tua vontade. Um dia um grande homem chamado Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco à frente, eu não quero ir para lugar nenhum. Coloque Deus à frente da sua vida, do seu casamento, da sua casa, da sua família. Coloque Deus à frente. Coloque Ele como o Senhor, como o centro de tudo. E você pode ter certeza de uma coisa: sua vida vai ser próspera e abençoada por Ele. Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós colocamos diante do Senhor as pessoas que estão aqui, que vieram participar e cultuar ao Senhor essa noite. Colocar cada vida, cada família. Pai, talvez aqui alguém entre nós está passando por uma luta parecida com essa que Davi está passando. Não nesse âmbito, mas uma luta que tem angustiado, que tem entristecido, uma luta que tem trazido tristeza ao coração desse homem, dessa mulher. Eu quero clamar essa noite, ó Deus, para que o Senhor convença essa pessoa de que é só o Senhor quem pode nos animar. É só o Senhor quem pode nos fortalecer. É só o Senhor quem pode nos colocar de pé diante das grandes batalhas da vida. O salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo tem a percepção de que o socorro dele vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, que possamos imitar a Davi, buscar reanimar as nossas vidas no Senhor. Que, ó Deus, tenhamos prazer em orar, em Te buscar, em estarmos contigo, ó Deus, numa leitura bíblica, numa meditação, numa oração. Ó Deus, traz de volta, ó Deus, o prazer de nós estarmos na Tua presença, Pai. Ó Deus, nas decisões da vida, que possamos recorrer ao Senhor também. Mostra-nos o Teu caminho, mostra-nos a Tua vontade, Senhor. E quando as coisas estiverem, ó Deus, travadas, dando problema, que possamos entender que não é a Tua vontade. Mas, ó Deus, quando as coisas estiverem fluindo, quando as coisas estiverem acontecendo de forma tranquila, onde tem paz, que possamos entender que a Tua vontade está se manifestando em cada um de nós, Pai. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa, de acordo com essa palavra, restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar famílias, libertar aqueles que estão presos, libertar aqueles que estão escravizados em algo, Senhor. Levanta, ó Deus, a Tua mão de poder e derrama da Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade sobre cada um de nós, Senhor. Pai, repreende também toda obra do maligno em nossas vidas, assim como esses amalequitas invadiram ali, ó Deus, Ziclag, e trouxeram destruição, medo, pavor, cativeiro. Senhor, se tem alguma pessoa que está se sentindo atacada pelo inimigo, faz cessar esse ataque em nome de Jesus. Toda ação das trevas seja cancelada agora em o nome de Jesus. Essas pessoas que colocaram aqui os seus nomes também pelo YouTube, Deus, alcança cada uma delas pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela unção que despedaça todo jugo, Senhor. E ó Deus, que a Tua bênção possa se achegar nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer por esse culto, pela Tua palavra essa noite e por tudo que o Senhor falou conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma canção e depois eu oro para encerrar. Cobre-me com Tua
que nós possamos descansar no Senhor, que você possa sair daqui hoje sabendo que o teu socorro vem do Senhor. Lembre disso, lembre dessa história que Davi nos ensinou. Busque ânimo nele. A situação está difícil, está apertado, busque no Senhor. Irmãos, eu sou homem igual a você, pastor Zé Roberto, Ricardo, todos nós somos homens, todos nós sofremos, todos nós padecemos. Deus não. Deus, Ele é o Senhor de tudo e de todos, e Ele pode fortalecer nos dias de grandes dificuldades que você passa e enfrenta na vida. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe da nossa estrutura, sabe das dificuldades, das lutas que passamos, e nós aqui declaramos que o nosso socorro vem do Senhor. Que a gente nunca perca isso na nossa vida. Sempre o nosso socorro virá de Ti. O Senhor levanta pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, eu sei disso, mas o nosso socorro vem primeiramente do Senhor. Que o amor do Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, que você possa se reanimar a cada dia no Senhor e buscar dele a sua força para que você possa vencer. Amém? Deus abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.